Graça e paz, professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a professora Sheila e estou aqui hoje para compartilhar com você mais um subsídio das nossas lições dessa série Todos por um Pleno Avivamento. Estou muito feliz com essa oportunidade e espero que o tempo que você vai passar aqui vendo esse vídeo, vendo essas dicas, você seja não só edificado, mas que você possa ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus e que essa ministração desemboque em uma excelente aula para a sua classe aí na sua cidade, na sua igreja, para que os seus alunos também venham ser edificados, a nossa igreja venha ser edificada nessa busca por avivamento como estamos. Então, que os próximos minutos lhe sejam muito edificantes, esse é o meu desejo. Bom, a lição que nós estaremos vendo hoje é a lição de número 7, onde fala a respeito do jejum e o avivamento. O jejum sendo aí um forte aliado nesse processo do cristão, nessa busca por um avivamento, então, na sua vida pessoal. O nosso texto-chave, conforme está na lição, é Zacarias 7, 5 e 6. E um dos objetivos desta lição, é claro que ele está ali especificado, mas ao longo dela, conforme você for vendo os tópicos, você vai ver que se desenvolvem outros objetivos. Mas o principal deles é realmente mostrar aos seus alunos a importância dessa prática do jejum na vida daquelas pessoas que desejam passar por um avivamento, que desejam viver um avivamento na sua vida. Então, essa prática precisa ser constante na vida daqueles que estão em busca por um avivamento. E é claro que eu gostaria de sugerir para você, ao iniciar a sua lição aí na sua cidade, na sua igreja, você comece fazendo algumas perguntas aos seus alunos, para que já traga aí a eles alguma espécie de reflexão. Você pode começar perguntando por que jejuarmos, né? A lição, a gente está falando sobre avivamento e nós estamos em busca disso, mas você pode ir mais diretamente aos seus alunos e perguntar por que eles jejuam, por quê? Qual é a intenção deles ao jejuarem, o que eles estão buscando e principalmente para quem jejuamos. Se nós olharmos ao contexto de Zacarias, nesse texto que está falando ali, uma das perguntas que o Senhor faz é isso: para quem vocês jejuaram? Foi para mim ou para vocês? Então essa deve ser uma pergunta reflexiva, tanto para nós quanto para os nossos alunos ao iniciar essa lição. Acredito que você já vai ter aí bons feedbacks para já interagir os alunos com você e ter essa troca de informação. Bom, a introdução vem trazendo ali alguns personagens bíblicos, mas também da história que jejuaram e tiveram aí essa prática, essa disciplina nas suas vidas. Mas na introdução é muito interessante você destacar que o jejum ele é uma ferramenta para edificação espiritual, nessa busca por uma espiritualidade saudável que todo cristão deve se empenhar, não é mesmo? Para que essa vida, então, de busca pelo Senhor, de santificação, realmente venha desembocar numa vida avivada, numa vida transformada. E é claro que é muito importante você frisar que nenhum avivamento vai ser genuíno, né, sem a consagração pessoal, sem essa busca pelo jejum. E se nós olharmos para a história, a grandes avivamentos que ocorreram ou grandes eventos que aconteceram na história, você vai ver ali os cristãos devotados, tanto em oração quanto em jejum, né? Ao decorrer da lição nós vamos discorrer um pouquinho sobre alguns eventos na história bíblica mesmo, mas se nós observarmos movimentos na história como
os morávios, os puritanos, né? Movimentos que trouxeram aí forte impacto tanto para a cidade quanto ao país onde eles estavam residindo. Você vai perceber que as pessoas envolvidas nesses avivamentos, né? Tanto um avivamento pessoal quanto um avivamento coletivo, eles estiveram empenhados, estiveram num compromisso, na busca, através da oração, acompanhado da prática do jejum. Pois bem, o primeiro tópico da lição vem falando sobre o que consiste o jejum, né? O que ele engloba. Então, a gente entende que o jejum é você se privar de alimentos, né? Você vai se privar de alimentos aí por um certo limite de tempo para uma finalidade espiritual. É claro que essa decisão ela precisa ser racional e não forçada, né? Ela precisa ser racional, porque o objetivo ele é espiritual. Então você está escolhendo aí se aprofundar numa comunhão com Deus, você está escolhendo colocar o seu corpo em um ritmo diferente, para que você esteja mais sensível à voz de Deus, para que você esteja mais sensível ao que Deus deseja ministrar na sua vida, o que Ele deseja inclusive fazer através de você, ou através do seu ministério, ou através da igreja local, não é? É claro que se o jejum ele não tiver o objetivo espiritual, ele não se torna bíblico. Isso é muito importante nós ressaltarmos e nós falarmos, porque muitas vezes as pessoas jejuam para conquistar coisas, para adquirir coisas, né? Ou para tomar decisões. É muito comum no nosso meio as pessoas jejuarem quando elas precisam tomar alguma decisão. Isso sim tem seu peso, tem a sua importância, mas não é o foco final do seu jejum. O foco do seu jejum deve ser o crescimento espiritual, deve ser você estar alinhado com a vontade de Deus, e então o seu crescimento espiritual, essa maturidade que você vai adquirir, vai sim te conduzir a sábias decisões, né? Então, o objetivo do jejum ele precisa ser crescimento espiritual. E é claro que ainda nesse ponto 1, nós falamos um pouco a respeito desse contexto de Zacarias, né? Onde o povo estava ali em exílio, tendo essa prática do jejum, mas não acontecia mudança de vida, né? Não acontecia mudança em suas atitudes, porque o objetivo deles talvez se perdeu. Passou a não mais ser um objetivo de crescimento espiritual, né? Mas passou talvez a ser simplesmente um checklist na tabela, ou algo para promover-se a si mesmo, no sentido de eu jejuo tantos dias por semana, você não jejua. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, porque o objetivo, um outro objetivo do jejum é realmente sermos conduzidos a uma maturidade cristã. E isso também está relacionado à forma como nós nos portamos diante do próximo, né? O jejum ele é algo muito particular entre você e Deus. É claro que nós vamos ver exemplos de jejuns coletivos na Bíblia sendo propositados. Muitas vezes na igreja, diante de situações muito específicas, nós colocamos também objetivos para o coletivo, para o grupo, para os irmãos estarem orando e estarem jejuando. Mas, além disso, o jejum ele é totalmente particular entre o indivíduo e Deus, né? Ele não é para você fazer um checklist de dizer eu jejuei, então tá tudo certo, né? E nesse contexto de Zacarias, então, o que acontece é que eles estavam jejuando para buscar mérito próprio. Por isso que o Senhor pergunta para eles, uma pergunta retórica, né? Acaso foi para mim que vocês jejuaram? É claro que não, porque se fosse, as atitudes seriam transformadas, né? Eles estariam tendo outras formas de tratar o próximo com decência, porque o texto ali, se você seguir lendo, vai dizer muitas falhas que eles tinham, que eles não estavam amparando a viúva, não estavam amparando o pobre, estavam oferecendo sacrifícios com defeito. E isso estava revelando, na verdade, o mau comportamento tanto
social quanto espiritual daquela nação. Que isso não se repita nem na minha e nem na sua vida, mas que realmente o objetivo e a prática do jejum na nossa vida seja para a nossa edificação espiritual, para nos transformar em cristãos melhores, que aquilo que está dentro de nós, então, venha refletir exteriormente para com os nossos irmãos, cumprindo assim o segundo mandamento, amando-vos uns aos outros. O segundo ponto da nossa lição vem falando então sobre o jejum bíblico, né? Sobre algumas situações na história bíblica onde o povo fez jejum, onde eles se empenharam em jejuar, mas também colocando ali como expressões, né, de arrependimento, de júbilo e de tantas outras coisas que o jejum tinha significado para a cultura, para a história de Israel, na verdade. E aí nós viemos falando sobre 2 tipos específicos de jejum, né? Que nós colocamos como um jejum total e um jejum parcial, porque esse abster-se de alimentos, né? Que é a condição do jejum. Você pode abster-se de alimentos só sólidos ou líquidos também, né? Mas que no contexto bíblico, a água fazia parte do jejum, né? Então, em casos muito específicos, não se bebia água durante o jejum, né? Então, aí não sei como você aprendeu a jejuar aí na sua cidade, na sua região, como te ensinaram, mas eu me lembro de muitas vezes eu estar jejuando e quando me perceber, tomar um gole de água. E aí pensei, ixi, lá se foi todo o meu jejum, lá se foi todas as horas que eu passei aqui, né? Então a gente muitas vezes carrega esse tipo de culpa, né? Mas que isso venhamos estar livres disso e que isso não seja então um impedimento, né? Então é claro que aí quando você for jejuar, você for fazer o seu propósito com Deus, você vai estabelecer os seus propósitos conforme o Senhor ministrar o seu coração, seja abster-se por um período de tempo de um alimento específico, ou seja, passar determinadas horas sem alimentar-se, sem beber tal tipo de bebida, ou sim, se você desejar também abster-se de água, e é o Espírito Santo que vai ministrar isso aí ao seu coração. Então você pode também falar sobre os exemplos de Jesus, de Daniel e de Paulo, conforme a lição fala, né? E aí é claro que no ponto 3, a gente vai falar sobre o propósito do jejum, né? Que é realmente essa orientação divina, é esse desenvolvimento espiritual. Se esse não for o propósito, você estará apenas passando fome, né? Ou instruindo outras pessoas a passarem fome. Se o crescimento, se o objetivo final do jejum realmente não for o seu crescimento espiritual, você vai estar aí fazendo sacrifício de tolo, que é o que as Sagradas Escrituras nos orientam. É claro que também a gente precisa entender que o jejum não se trata simplesmente só de nos privarmos de alimentos, mas está falando sobre um posicionamento no mundo espiritual, onde eu estou me posicionando diante de uma decisão pessoal. Eu vou me consagrar ao Senhor. Eu vou buscar uma maturidade espiritual. Eu vou estar buscando um avivamento pessoal na minha família, na minha casa, na minha vida, porque, claro, na sua casa e na sua família vai ser refletido essas mudanças a partir de você. Então, começa em você. Então, você não está aí só se privando de alimentos, mas você está se posicionando tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E nós podemos ter certeza que o banquete do céu será servido para cada um de nós como resultado desse nosso posicionamento. O Senhor vai com certeza responder com crescimento espiritual e o avivamento desejado na nossa vida, que vai ser produzido através do jejum, da oração e da meditação da palavra. E também, muito importante, você pode frisar isso para os seus alunos, o jejum ele precisa estar centrado em Deus e não nos nossos interesses, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso, sobre nós desejarmos coisas finais, né? Mas não talvez desejarmos Deus totalmente.
mas que ao nos posicionarmos em jejum, que ao nos posicionarmos num propósito de jejum, além do objetivo de crescimento espiritual, ele esteja centrado em Deus, o objetivo seja a busca por Deus e não nos nossos interesses, mas que essa real busca por Deus nos conduza então a um pleno avivamento. E é muito interessante também porque quando nós estamos em jejum ou num propósito de jejum, isso vai revelar coisas que nos controlam, né? Você pode explorar um pouco desse tópico, porque muitas vezes as pessoas agem com ira, com raiva, né? E a desculpa é, não, é porque eu estou jejuando, é a fome que está apertando, né? Na verdade, não. O seu espírito está sendo posto à prova, a sua carne está sendo mortificada e muitas vezes aquilo que nos domina vem à tona, seja o orgulho, a ira, a raiva, o medo. Então nós precisamos estar preparados, sintonizados com o Senhor e em oração e meditação da palavra no período de jejum, para que a gente venha então a se controlar também, não venhamos aí agredir o nosso próximo ou muitas vezes falar palavras duras que venham machucar no nosso período de jejum. Então isso é muito interessante, porque realmente ao mortificar a nossa carne, vivificar o nosso espírito, há essa luta. Então muitas vezes coisas que estão a nos controlar vão vir à tona, vão ser colocados para fora e que sim, realmente seja colocado para fora para que um homem novo, uma mulher nova seja restaurada, seja renovada aí dentro de você e venha a aflorar para fora. O ponto 4 da nossa lição vai falar sobre a prática do jejum, né? Porque a pergunta que fica é, e aí, é todo mundo que jejua? O jejum é um mandamento? Ele é uma obrigação? O que é o jejum, né? Eu sei que tem pessoas que estão aí muitas vezes na igreja, novos convertidos, ainda têm dificuldade, não entendem muito bem como lidar, como que fazer. Então, o ponto 4 vem tratando um pouquinho sobre essa prática do jejum, né? Que foi uma dúvida que os discípulos tiveram, né? Os discípulos de João, perguntando a Jesus em Mateus 9,15, por que eles não jejuavam, né? E a frase que Jesus diz é, como eles jejuarão se o noivo ainda está com eles, mas virão dias em que o noivo não estará aí, então sim, eles precisarão jejuar. E nós estamos vivendo esses dias onde o noivo não está presente. É claro que a figura do Espírito Santo está presente em nós, mas a figura pessoal de Jesus e física não está conosco. Então esse é o tempo de nós nos levantarmos e nós jejuarmos no nosso presente tempo, né? E a lição vai explicar, vai decorrer ali que Jesus espera que nós, como seus discípulos, jejuemos, né? Que as palavras de Jesus, elas estão nos dando uma orientação, que isso seria necessário, né? Que esse princípio deve ser praticado pelos filhos do reino de Deus. Então isso é muito importante nós esclarecermos, né? Que o que Jesus está deixando ali é uma orientação para que nós, como seus discípulos, venhamos praticar e venhamos crescer. E aí então a outra pergunta que pode surgir é como jejuamos, né? Como jejuar corretamente? E o próprio Jesus já falou isso, né? Ele nos ensinou a orar, dizendo para fecharmos a porta do quarto, trancarmos, orarmos em secreto, mas ele também vem falando um pouco a respeito do jejum, e ele dá algumas dicas, né? Para que a gente não mostre aparência triste, para que a gente esteja aí bem apresentado no nosso processo de jejum, porque como eu falei, o jejum é entre você e Deus. As pessoas não precisam saber, não tem a necessidade das pessoas saberem que você está jejuando, né? Mostrando aquela cara triste, né? De acabado. Isso era o que os hipócritas faziam. Mas é claro que sim, o nosso físico vai sentir o impacto do jejum.
ele vai sentir o impacto do jejum. Então, nós precisamos fazer o possível para estar bem apresentados, né? Jesus vai dizer que nós precisamos lavar o rosto, ou seja, fazer a sua higiene pessoal, cuidar da sua vida, viver a sua vida no momento do jejum normalmente. E aí sim, o Pai que está no secreto está vendo, né? Como eu já mencionei, é entre você e Deus. E aí é claro que nos nossos dias, onde há propaganda de alimentos para todos os lados, onde todo mundo nos convida para comer, né? Qualquer reuniãozinha tem comida, como é que fica essa prática do jejum? Isso deve ser algo particular de cada um. Mas sim, devemos também mover grupos para propósitos específicos, né? E muitas vezes a gente está aí nesses círculos praticando a glutonaria e nem estamos nos percebendo. E falar de jejum é algo de outro planeta, né? Geralmente, quem fala de jejum é o tido crentão, mas não. Jejuar faz parte das disciplinas espirituais e ele precisa ser uma atitude, uma ação presente na vida de qualquer cristão. Principalmente porque é no processo de jejum, nos propósitos que nós fizemos com Deus, é que nós vamos nos transformando numa nova criatura, que Deus vai tomando o lugar central dele na nossa vida, que a gente vai se dissipando de ídolos. Muitas vezes há libertações de pecados que são necessários à prática do jejum e da oração, realmente para que a libertação venha acontecer. Martinho Lutero dizia que o nosso corpo ele é muito mimado. Então, o jejum ele vem para realmente nos disciplinar, nos colocar no lugar, nos alinhar, nos centralizar. Então, que nós possamos ter essa atitude nas nossas vidas para que isso venha produzir efeito e nós venhamos viver um pleno avivamento. É claro que nós lembramos também do exemplo de Jonathan Edwards, antes de ele pregar um dos seus mais famosos sermões, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Antes dele ministrar esse sermão histórico, diz o seu diário, contam-se a história que ele jejuou durante 3 dias. E nós sabemos que o resultado desse sermão foi um pleno avivamento nos Estados Unidos. Então, muitas vezes nós estamos orando ao Senhor, clamando ao Senhor por um avivamento, para que o avivamento aconteça nas nossas vidas, mas ele não acontece. Talvez nós precisamos estar nos dedicando mais tempo em jejum. E aí, eu gostaria de deixar como uma parte final mais prática, eu gostaria de dar algumas dicas para você, professor, para que você desafie os seus alunos aí a jejuarem, estabeleçam propósitos específicos, né? É claro que a lição ela está falando nessa busca de avivamento e essa pode ser um dos objetivos também aí de você incentivar os seus alunos a jejuarem, para que eles venham ter aí uma maturidade espiritual, venham crescer no Senhor. Então, eu gostaria de deixar algumas dicas, porque é muito interessante nós nos prepararmos para os propósitos de jejum, né? O jejum precisa ser algo organizado na vida do cristão. Não pode simplesmente só, amanhã eu vou jejuar, né? E simplesmente jejua, não. Você precisa preparar o seu corpo para isso, você precisa preparar o seu espírito para isso. Então eu tenho algumas dicas que você pode fazer jejuns de 24 horas, parcial, que vai de almoço a almoço, uma vez na semana, onde você talvez aí nesse jejum parcial você vai consumir só sucos no período dessas 24 horas. E quando você entregar aí o seu jejum, você vai fazer uma refeição leve, né? Para o seu corpo não tomar aquele choque, porque afinal ele passou aí um tempo sem alimento. Então essa é uma dica. De almoço a almoço, você jejua alimentos sólidos e você bebe só sucos mais ricos em proteínas, em vitaminas, enfim, para o seu corpo não sentir tanto. E aí a ideia é você fazer uma prática progressiva. Depois aí de 3 semanas nessa prática, você
está pronto para um próximo nível, a gente pode assim chamar. Então, 24 horas de um jejum total, onde você só vai se alimentar de água também, num período de uma vez na semana. E é claro que você vai estar aí se dedicando à oração nesse processo, você vai estar se dedicando à leitura. Uma dica também é não jejue em dias da semana onde você precisa trabalhar, onde muitas vezes você vai precisar fazer esforço, né? Tenha os fins de semana como dias propícios para você estar jejuando, onde geralmente a rotina não é tão intensa, ou se a sua rotina no fim de semana é mais intensa, escolha um dia onde não é tão intenso para que você possa realmente estar focado no Senhor, no seu processo de jejum, né? Senão acontece aquilo que nós falamos antes, você só vai passar fome, mas você não vai estar conectado com o Senhor, que isso é o principal. E aí depois de algumas semanas praticando esse jejum aí, total de só se alimentar com água, você pode aumentar o seu tempo para 36 horas, né? E aí também uma vez na semana. E aí assim você vai progredindo, e é claro que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração, o propósito que você deve fazer, né? Aquilo que você está desejando alcançar no Senhor. E é claro que jejuns mais longos, né? Tem jejuns aí de 7 dias, de 15 dias, 21 dias. Você vai sim precisar de uma preparação maior. E aí as dicas que nós podemos dar é que você, 3 dias antes de você iniciar o seu jejum, você já pare com consumos de chás, cafés, para que o seu corpo já venha aí sentir um pouco da falta que a cafeína vai fazer, que o açúcar vai fazer no seu organismo, para você já ir preparando ele, comunicando ele, que nos próximos dias algumas coisas serão diferentes, né? Claro, não abuse de comida na sua última refeição, né? Você sabe que amanhã você inicia o seu jejum, aí hoje você vai para a pizzaria e come um montão lá, né? Isso está errado, você está prejudicando o seu organismo. Você precisa lembrar também que o seu corpo ele é templo do Espírito Santo e nós precisamos zelar e cuidar dele também. Então faça refeições leves, no mínimo 2 dias antes, já vai diminuindo a sua comida, vai comendo coisas mais leves para o seu organismo já digerir mais fácil, né? Movimente-se devagar nos períodos que você estiver em jejum. Não vá pensar em fazer faxina, trocar telhado, pintar parede enquanto você está jejuando, porque o seu organismo não vai dar conta, ele não vai ter suporte e você pode vir aí a desmaiar, se machucar, enfim, a gerar mais traumas, na verdade, ao seu corpo. E ao invés de trazer benefício, você vai estar trazendo malefícios, né? E é claro aí que os 3 primeiros dias vão ser aqueles piores, né? Porque o seu corpo está se acostumando com a falta de alimento. Como disse Martinho Lutero, ele estava mimado, agora você está pondo ele aí em ordem, né? Você está subjugando ele, como diz Paulo em 1 Coríntios, né? Esmurrando aí o meu corpo, fazendo dele meu escravo. Você está aí mostrando para sua carne quem manda, né? Você está dando o domínio para o seu espírito. Claro, vai sentir dor de cabeça, dor no estômago e tudo mais. E a orientação que nós deixamos é que jejuns não passem de 40 dias, né? Por quê? Porque entre 20 e 40 dias você já vai ter dores intensas no seu corpo, porque o seu corpo está já em processo de inanição. Ele já queimou toda a energia que você tinha, que você possuía. Então, o negócio já começa a ficar mais sério, né? Você já pode realmente prejudicar o seu corpo, precisar de uma assistência médica, né? E talvez as pessoas não vão entender e isso pode trazer escândalo, né? Então, sejamos prudentes também ao estabelecermos o tempo de jejum, conforme nós faremos, o que nós faremos, a não ser que você receba um direcionamento de Deus muito específico para você praticar mais de 40, mais de 20, 25 dias de jejum. E é claro que é muito importante você quebrar também o seu jejum, seja ele de 3 dias, de 7 dias, de 15 dias, com refeições leves. Comece por frutas, depois vá para legumes e depois vá para carboidratos e assim tudo mais, né? Porque afinal você passou aí dias sem se alimentar de sólidos, seu estômago vai ter contraído, né? Vai ter dificuldade em começar a processar os alimentos.
Então, se você comer algo muito gorduroso, muito pesado, pode te dar problemas também e te gerar mais estresse. E é claro que ficam algumas orientações, né? Diabéticos, grávidas e cardíacos, muita atenção ao estabelecer os seus propósitos de jejum, né? Que seja orientado aí, acompanhado pelo seu médico esteja sabendo que tudo isso é muito importante também, porque nós precisamos levar em consideração, mais uma vez repito, que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E todo o templo precisa ser bem cuidado, precisa ser bem administrado, e isso também inclui fazer os propósitos de jejum com sabedoria, estipular os dias ou as horas com sabedoria, respeitando o seu corpo, né? Como eu falei, você pode ir progressivamente no propósito do jejum, já não chega jejuando 3 dias direto, sem comer nada, isso pode te trazer malefícios para o seu corpo. Tenha cuidado, seja prudente e que Deus abençoe você ao estabelecer esses propósitos de jejum. Eu gostaria de encerrar lendo a reflexão da semana que diz que se oferecermos a Ele as nossas refeições como uma oferta, Ele nos responderá com um banquete espiritual. Uma outra dica para finalizar é quando você estiver jejuando, nos momentos de refeições, ao invés de você ficar pensando na comida que você poderia estar comendo, dedique aquele momento de intensa oração ao Senhor. Esteja ali oferecendo aquele momento ao Senhor como uma oferta. E aí com certeza você vai desfrutar de um banquete espiritual que é sem comparação. Que Deus abençoe você. Que essa aula sirva de bênção não só para você, mas para os seus alunos, para a sua cidade, para a sua igreja. Que essa prática espiritual, essa disciplina espiritual do jejum seja constante na sua vida, constante na vida aí da sua igreja, para que todos cheguemos a uma maturidade espiritual, a um avanço espiritual, para que o avivamento comece em cada um de nós e atinja as nossas igrejas e as nossas cidades. Que Deus abençoe você, espero que esse conteúdo tenha te enriquecido e que Deus venha a ser glorificado através de nós e das nossas práticas de jejum. Até uma próxima!